Pronto. É. Muito bem. Bom, Bom, muito bem. tá com Começamos você, aí, Daniel. Cristina. Obrigada por ter Diga. aceitado participar aqui dessa reunião do Mangaba virtual. Eu queria estar lá, mas aí eu me atrapalhei com o endereço. Mas eu vejo que aí seríamos pouco, porque um estaria na cama entre livros e travesseiros, o outro estaria de pijama. Então, eu acho que foi melhor fazer aqui online, assim pelo menos juntamos algumas pessoas. Mas mesmo assim, eu acho que, seriamente, acho que a gente deveria fazer um congresso do Mangaba de um dia inteiro, assim. Pegar um Sim. sábado das 8, 9 da manhã até as 6, 7 da Pu- tarde e Puta poder ter ideia, puta ideia, Daniel. A Ó, gente várias pode sessões. fazer lá pode fazer na GV mesmo. eu Então, ia eu convidar que vocês para participar do lançamento que o Zé Márcio está me ajudando a organizar na Semana de Economia da PUC. A gente podia emendar. Podia mesmo. Mas Boa quando que é, ideia. Cris? Vai ser em outubro. temos Então, a porque PUC, a Unicamp, a GV. tem muito evento no segundo semestre, né? Talvez fosse legal fazer um no primeiro. O que que você acha? É, fazer no final de julho, viu, Não, não, Carmen? final de julho não, Zé. Lá para março mesmo que não tem nada. Não, Carmen, Porque Março? vamos, Carmen, não, já tem um evento organizado, vamos aproveitar para dar volume, vocês vêm e a gente faz um dia inteiro. É boa ideia. Mas Teria eu que só ser. não gostei que é outubro. Eu queria alguma coisa em agosto, comecinho de agosto. Não, mas agosto tem o do Bresser, Zé. É muita coisa. Aí é que é. geralmente outubro, setembro tem os fóruns, né, de economia, de novo desenvolvimentismo. Já tem um monte de coisa, né? Bom, vamos conversar depois sobre isso. Vamos dar a palavra para o Daniel. Uhum. Bom, eu queria compartilhar com vocês algumas ideias mais ou menos básicas, nas quais eu bato na tecla em alguns momentos do debate que acontece no grupo. E eu coloquei assim um título muito pretensioso, que é Lógica, Filosofia da Ciência, Epistemologia. É uma área, digamos, que tem a ver com os fundamentos lógicos e epistemológicos da ciência. E me parece que isso é fundamental para todos os debates que que a gente tem. Acho que eh, quando a gente discute modelos econômicos, quando a gente discute posições críticas em relação a modelos econômicos, eh, quando a gente discute toma de decisões, por exemplo, tomada de decisões, me parece que a gente precisa saber minimamente qual é a lógica que está usando. Quais são os pressupostos lógicos que está usando? Está usando uma lógica dedutiva, uma lógica indutiva, está usando uma lógica paraconsistente. Quando se fala em lógica hegeliana também, não? Um debate que temos tido com Paulo, com outras pessoas, sobre a dialética hegeliana. Bom, me parece que seria interessante a gente aprofundar un poco en esas palabras, ¿no? Nos usamos cotidianamente en un sentido do senso común, a noción de lógica, a noción de lógica hegeliana, de dialéctica hegeliana, falamos normalmente de dialética hegeliana e às vezes a gente não sabe exatamente o que está fazendo. Jorge Luis Borges decía que un clásico era um livro que todo mundo citava, mas ninguém tinha lido. E eu acho que a gente faz isso, não? Muitas vezes nós citamos livros que realmente não lemos, por diferentes motivos, porque às vezes estamos em outra, com outro interesse. Por isso, dentro de lógica, filosofia da ciência, epistemologia, que me parece que é o quadro base para poder pensar uma ciência. Não sei, no grupo pensamos economia, pensamos toma de decisões, pensamos críticas à economia política. Bom, me parece que é interessante dar um passo atrás e ver quais são os fundamentos conceituais,
lógicos, quais são os critérios de, de escolha de hipótesis, os critérios de prova, os critérios metodológicos que se utilizam. Às vezes a gente não fica de acordo, porque nós estamos falando desde lógicas e desde critérios epistemológicos totalmente diferentes. E aí sim, nunca vamos ficar de acordo. Ou seja, mesmo que as palavras pareçam iguais, os conceitos não são os mesmos. Quando alguém fala de toma de decisões pode ser em um sentido lógico e em outro sentido lógico. Então, a palavra tomada de decisões não é a mesma utilizada em um modelo e em outro modelo. Por isso me parece que é interessante que a gente permanentemente retome. Eu vou ser um pouco chauvinista, eu vou recordar que um pouco a Unicamp, inclusive no final da ditadura, não vou reivindicar ditadura nenhuma aqui, mas vou reivindicar um fato. No final da ditadura, a Unicamp tem uma ideia de universidade, de ser uma universidade que tenha um conjunto de ciências duras, puras, de ciências de base, matemática, física, biologia, as artes também, né? Filosofia, mas ciências duras. Basicamente eram física, química, matemática, biologia e arte. E que isso seja reforçado por uma reflexão no nível de mestrado e doutorado, que aí entrava o CLE, o Centro de Lógica e Epistemologia, para dar formação a esses cientistas. A ideia inicial, a qual eu adero até hoje, era que as pessoas, primeiro, fizessem um curso de economia, física, matemática, biologia, química, e depois estudem filosofia, para ver o que é da filosofia, quais são os pressupostos éticos, filosóficos, epistemológicos, lógicos de sua ciência. Então, isso daria, de algum modo, respaldo à formação, não apenas de técnicos, sino também de cientistas, né? E aí me parece que é a diferença. Então, para falarmos de lógica, eu preparei um pouco uma coisa mais geral, que a ideia é que nós comecemos, pelo menos a minha ideia, é que nós comecemos a meter esse tipo de coisas em nossos debates. Porque às vezes eu acho que a gente está fazendo um raciocínio, o outro faz outro, e não, se criam conflitos que chegam inclusive a uma certa dureza nas palavras, e estamos falando de coisas diferentes. A gente nem precisa ficar tão chateado com o outro, porque está falando de coisas diferentes. A lógica, na verdade, e aí estava Rodrigo Pedroso outro dia quando eu acho que como eu me senti afetado pelo que ele falou que a lógica tinha começado com Aristóteles, eu falei que não, e ele disse, está vendo, isso é coisa de acadêmico, só para ficar... Eu acho que sim, que foi no fundo, Rodrigo. Agora eu devo confessar um pouco que eu sou... me, me, me opuse a você só por um ressentimento que me deu quando você me chamou dessa forma. Mas tudo bem. A retórica, a rigor, começa, perdão, a lógica a rigor começa com Coras e Tícias. Coras e Tícias eram dois retóricos, duas pessoas que perceberam que para poder ganhar uma disputa, o importante não era dizer a verdade. Para poder ganhar uma disputa, o importante era convencer o interlocutor. Esse era o ponto. Então, Coras e Tícias perceberam que quando havia disputa de terras, por exemplo, era preciso ir convencer o soberano.
Cuando había disputa de familias, era preciso convencer al soberano. El soberano era a lei y también era el juiz, ¿eh? Y era el ejecutor. Los tres poderes republicanos estaban en una única persona, en un soberano. Entonces el problema era convencer al soberano. Coras y Ticias son los primeros en pegar, en ir seleccionando partes del discurso que ellos veían que producían empatía o antipatía, que producían simpatía o resentimiento, que producían amor u odio. Entonces ellos comenzaron a ver que cuando você pronunciaba determinadas frases, eso producía simpatía. Cuando você producía determinadas frases, eso producía antipatía. Esa é a origem da retórica, é a origem da lógica e é a origem da advocacia, do direito, né? É assim que começa a coisa. Eles vendiam discursos para que as pessoas pudessem convencer o soberano de aquilo que eles queriam ganhar. Aqui está, não sei se está muito pequeno para vocês, porque eu estou vendo que Paulo está se aproximando. Tá? Coras e Tícias é o primeiro. Depois disso vem o que vocês conhecem mais facilmente, que são os retóricos que atuavam na Ágora ateniense, estou falando, a Ágora ateniense era o espaço público, era a praça, onde aparecem Gorgias de Leontini, italiano. Lembremos que Coras e Tícias eram da Sicília, e é aí que começa. Um amigo italiano me dizia que já faleceu, me dizia que Itália fundou Ocidente duas vezes. A primeira vez no século V antes de Cristo, com a retórica, e a segunda vez com o 400 italiano, em 1400. Dizer, somos nós, os italianos, que fundamos o Ocidente. Ele estava orgulhoso desse gesto. Mas de fato, Coras, Tícias, Gorgias eram italianos, o que hoje se entende como italiano. Estavam Protágoras, Pródico, Hípias, Trasímaco, quien tenha transitado por algunos diálogos de Platón debe ter visto esses nomes. Son pessoas que eran profesores de retórica, de astronomía, de matemática, de conhecimentos gerais, que formaban a os filhos das famílias mais importantes de Grecia, especialmente de Atenas, para o exercício do governo, para a governabilidade. E aí eles têm uma ideia de verdade, eles têm uma ideia de verossemelhança, têm uma ideia de oportunidade, de toma de decisões, que é interessante destacar. Não vamos a entrar aqui nisso, mas eu aponto de que aí temos elementos que podemos utilizar hoje. Em contraposição a isso aparece a dialética platônica. A dialética platônica é um debate de 2500 anos, né? O que é a dialética? Até o dia de hoje as pessoas estão discutindo o que é a dialética platônica. Sócrates tem uma ideia de maiêutica, de que a verdade está na alma da pessoa. Então, em uma relação de pergunta e resposta, eu consigo tirar a verdade da alma da pessoa. Em um diálogo Sócrates consegue tirar o teorema de Tales, o teorema de Pitágoras, não lembro agora, de um escravo. Ele vai contornando as perguntas e vai fazendo isso. E ele diz, está vendo, a verdade está na alma das pessoas, é só saber fazer as perguntas certas. Essa é uma concepção de dialética platônica. Essa é uma concepção. Eu acho que é a mais pobre, diria. A ideia de que a dialética é uma relação entre você e eu, fazendo uma série de perguntas onde surge a verdade. Há uma outra concepção que os platônicos de hoje estão aderindo mais, digamos assim, que é que o diálogo inteiro é a dialética. A dialética não tem um ponto, um contraponto e uma síntese, ou um ponto, um contraponto e o surgimento do novo como verdadeiro. A dialética é o próprio diálogo platônico.
a verdade dessa dialética não estaria em um lugar superador ou em um ponto de chegada. A verdade da dialética platônica estaria no próprio diálogo. Tudo isso é a verdade. A verdade é o que diz Trasímaco, o que diz Sócrates e o que diz Gorgias de Leontini. Tudo isso faz parte da verdade. E é interessante isso, porque essa concepção de dialética platônica nos propõe uma verdade múltipla. Nos propõe a possibilidade de começar a pensar com Platão, não que a verdade está numa ideia, em um eidos, sino que a verdade está em cena, está posta como antagonismo. A verdade é o movimento antagônico entre diferentes partes. E aí nós podemos tirar até uma filosofia política disso, não? Pensar que a política é antagonismo. A política não é uma relação de contrários que se opõem e a partir de aí surge um movimento superador ou um resultado. Não. A política é, e estou falando de política não por capricho, sino porque isso acontecia na ágora, acontecia no espaço público, né? Então estava Rodrigo Pedroso, Paulo de Tarso, a Cristina, a Regina, o Zé Márcio, todos falavam na ágora e essa disputa, esse antagonismo, isso era a verdade. Não o resultado, não uma síntese e não a eliminação de um dos elementos. Bom, a partir de aí nós também vemos, heredero inclusive disso, é a lógica aristotélica. A lógica aristotélica está nos primeiros analíticos, nos segundos analíticos, nas categorias de interpretação. Tem uns textos maravilhosos de Aristóteles. Aristóteles é o primeiro verdadeiro professor de filosofia, sabe? Esse que bota todo em um manual e ordenadinho e te diz, olha, tudo isso que toda essa gente estava falando desorganizadamente, eu te mostro em um órgão. Eu te mostro en los primeros analíticos, en los segundos analíticos, ordenadamente. Ese es Aristóteles. No digo que Aristóteles sea un filósofo sistemático, no sentido que un sistema aristotélico, pues sería difícil. Aristóteles fue una persona que fue muy importante en un determinado momento, fue preceptor de Alexandri. Cuando Alexandri cae, todos os macedonios son perseguidos y Aristóteles tiene que correr de una isla para otra hasta terminar muerto, doente, en una isla perdida da Grecia. Si os textos fueron queimados, todos, e só ficou uma parte da obra dele, que ficou nos porões durante séculos, até que depois alguém comprou e começou a estabelecer e a compilar. Algumas coisas parece que são de Aristóteles, outras parece que não são de Aristóteles. Mas isso é pouco relevante, eu acho, porque naquela época não havia problema de copyright. O problema era qual era o problema. E, por exemplo, a medicina surge com Hipócrates. Agora, o que nós temos como corpus de Hipócrates? O corpus hipocraticum. Agora, o corpus hipocraticum de medicina é feito por Hipócrates, pelo genro de Hipócrates, por um conjunto de discípulos que também escreviam. Então, isso também é importante. A escrita era feita a várias mãos, né? Não é que havia Daniel, autor individual. Diga. Daniel, só uma curiosidade, agora não me recordo. Você falou que ele foi preceptor de Alexandre. O Alexandre viveu menos de 30 anos, né? Você lembra agora quanto tempo viveu Aristóteles? Só uma curiosidade, eu sou obcecado com essa coisa de dimensão temporal. Não é Eu, importante isso? Ah, eu acho que ele viveu como 70, 80 anos. É difícil falar a idade dessa época, mas ele viveu. Os filósofos viviam muito tempo, em geral. 70, 80, alguns dizem que viveram 90, mas lógico, Aristóteles deve passou, ter.
Son Seguramente 70, 80 años. ele passou de 70, seguramente, né? Pasó de 70, sí, con Tá certeza. bom. Tenía que ver Ok, ok, ok. mas pasó de 70, no era, eh, y tinha costas largas, era un sujeito forte, inclusive. Pois De é, quando ele foi preceptor de Alexandre, ele já tinha mais de 60 anos. É Ya possível? era, provavelmente, no tengo ese dado ahora, puedo buscar después. Mas sí, era una persona ya madura. Y ahí hay un declinio de, yo no sé si 60, tal vez menos, porque él acompaña en la juventud y después en la adolescencia, después Alexandre va embora y ahí faz su imperio, cuando retorna y cae, ahí Aristóteles tiene que fugir. Bom, Aristóteles é a lógica que nós utilizamos cotidianamente. Aristóteles é o que pautou esta reunião, né? Princípio de identidade, princípio de não contradição, princípio de terceiro excluído, né? Paulo é Paulo e não é Regina. Se é Paulo, é Paulo e não é Regina. Se é Regina, Regina. Se não, não é Paulo. Não pode ser Paulo e Regina. Ou é Paulo ou é Regina. E aí nós temos princípio de identidade, não contradição, terceiro excluído. É assim que funcionamos cotidianamente, com essa lógica aristotélica meio básica, né? Com aquela ideia sofística de todos os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. E não discutimos muito sobre como passamos de uma proposição a outra, não discutimos se a proposição é intencional ou extensional. Isso são coisas que fazemos mais na lógica, mas não fazemos na vida cotidiana, não? Mas nós pautamos um pouco essa vida cotidiana a partir dessa lógica aristotélica. Só que também a vida cotidiana tem outras coisas que a gente, de algum modo, não coloca no nível da consciência, mas é inconsciente, né? O outro dia tivemos uma discussão, acho que foi Regina que descobriu minha paixão pela, não sei quem foi que descobriu minha paixão pela psicanálise. Foi, dos artigos, né? Foi você, Quando é eu isso. comecei a abrir os artigos, todos eram sobre Freud, e aí que eu descobri, eu não sabia. Então, acho que é interessante ver que a vida não é princípio de identidade, não contradição, terceiro excluído. A vida são antagonismos, são contradições. Nós amamos e odiamos ao mesmo momento, sob o mesmo aspecto, a mesma pessoa, a mesma coisa. Nós queremos morrer e queremos viver ao mesmo tempo. Nós fazemos coisas que nos fazem viver e morrer ao mesmo tempo. Comer, por exemplo. Comer é algo que nos faz viver e nos faz morrer ao mesmo tempo. Fumar um bom charuto cubano, né, tomando um bom rum no final da tarde, é uma coisa muito prazerosa que nos faz viver, mas nos faz morrer ao mesmo tempo. Estou dando exemplos triviais. A gente pode encontrar muitos exemplos na nossa vida cotidiana. O trabalho que nós fazemos nos esgota, ao mesmo tempo que nos excita, nos entusiasma, nos esgota, inclusive deixando a muitos de nós em situações de pânico, de desamparo, de depressão, de esgotamento físico e psíquico, né? Tem gente que chega uma hora que não consegue pensar mais. Então, todas essas coisas também fazem parte de alguma lógica que não é aristotélica. E agora depois vou falar. Depois vem Plotino falando de outro tipo de lógica. Nós temos o texto de Plotino traduzido. Temos toda a lógica aristotélica que nunca se estuda assim na vida cotidiana, se estuda só em lógica, mas é muito interessante. Abelardo, Tomás, Ockham, Duns Scoto, só para dar os nomes assim mais top, mais pop. Esses filósofos são realmente filósofos que dão elementos à ciência moderna. Não só discutem questões que têm a ver com o pensamento medieval,
van a dar elementos para a ciência moderna. Bom, depois passamos rapidamente, perdão, passamos para Kant, que Kant critica a lógica. Kant diz, bom, a lógica se fundou e progrediu até Aristóteles. Depois de Aristóteles foi muito pouco que a gente fez. Aí ele introduz a lógica transcendental. Ele disse que a lógica de Aristóteles é uma lógica formal e que a lógica transcendental introduz um objeto em geral. Esse objeto em geral modifica os elementos da lógica. E aí nós podemos ver, se vocês quiserem algum dia, o quadro da tábua dos juízos, dos quais derivam as categorias que permitem construir uma experiência cognitiva. Então, isso é uma coisa muito interessante. Nós partimos de um modelo lógico que introduz um objeto em geral, e a partir de aí aparece a condição de possibilidade de uma experiência cognitiva na ciência e também na vida cotidiana, né? Vejam que esse movimento não é trivial. Voltemos para Aristóteles. Aristóteles dice, principio de identidad, no contradicción, tercero excluido. O A es A, o es P o no P. Si es A, no es B, si es B, no es A. Bom, Heidegger, un filósofo alemán bastante controvertido, dada su participación en el movimiento nacional socialista alemán en 1933, él dice que Aristóteles inventa a lógica do modo em que ele a apresenta, mas ele ontologiza essa lógica. O que significa a ontologização dessa lógica? Ele diz, ele confunde princípios formais da lógica com o funcionamento da realidade enquanto tal, com o funcionamento do ser enquanto ser. Isso é a ontologização. Diz, e essa ontologização é o que durou até agora. Nós pensamos que a realidade é como disse a lógica aristotélica e negamos a contradição, negamos a oposição, negamos o antagonismo. Esse é o ponto. Aristóteles então mostra como há uma decisão fundamental em Aristóteles. Heidegger mostra como há uma decisão fundamental em Aristóteles. Ontologiza a lógica. Ele junta um conjunto de princípios formais e diz assim, a verdade, a realidade funciona assim. Bom, Kant está pontuando justamente isso. Bom, é verdade, funciona assim, mas está faltando objeto aqui. E diz, bom, agora eu tenho condições de possibilidade formal. Bom, aparece Hegel depois de Kant, e aí aparece a dialética hegeliana, da qual eu acho que vamos ter que ter um capítulo à parte. Isso vai ter que ser presencial mesmo. Eu me desculpo pelas 2 vezes que eu manquei, mas eu acho que esse livro, eu tenho a versão dele também em castelhano, com a qual eu estudei quando era estudante de filosofia, uma tradução da ciência ideológica feita por Rodolfo Mondolfo, professor daquela época, e a ciência da lógica é um trabalho muito duro, muito importante, que me parece que a gente tem que estudar muito para ver essa passagem para Marx. Mas aí eu vou deixar isso para outro momento. Na década, no siglo XIX, está a ética, está a ética, mas também está a lógica de Stuart Mill. A lógica de Stuart Mill nos permite ver elementos indutivos, dedutivos, conjunções, disjunções, relações de comparação, muito interessantes. É uma ciência que já não se trata apenas de indução e dedução. Nós temos esses 2 modelos, o modelo indutivo e o modelo dedutivo. O modelo dedutivo tem uma lei e tem um caso. Todo caso se subsume à lei. A lei da gravitação universal. Os casos são os objetos que caem, vamos supor.
O objeto cai porque existe uma lei gravitacional. Então, não temos um caso fora da lei. A lei subsume o caso. Isso é lógica dedutiva, muito rapidamente. Lógica indutiva. Lógica indutiva vai do caso para a lei. Eu vejo um sabiá que voa. Eu vejo um pardal que voa. Eu vejo um pombo que voa. Aí eu digo, todas as aves voam. Aí depois eu vejo uma galinha de Angola. A galinha de Angola tenta, mas não voa. Então eu digo, todas as aves voam, menos a galinha de Angola. Aí eu faço uma projeção. 75% das aves voam, 25% das aves não voam. Eu tenho uma chance de que a próxima ave que eu consiga encontrar, tenho uma chance de 75% de que ela voe. Mas aí eu vou para a Patagônia. Vou para a Patagônia e encontro um pinguim lá. O pinguim não faz o que faz a galinha de Angola, o pinguim não voa, o pinguim nada, como um peixe. Mas não é peixe, é ave. Aí eu digo, todas as aves voam, menos a galinha de Angola que tenta se arrastar e o pinguim que nada. Então eu tenho 60% de chance de que a próxima ave voe e 40% de chance que não voe. 20% de chance que ela tente pular e 20% de chance que ela nade. Aí eu continuo na Patagônia e vejo um avestruz. Avestruz não voa, não nada e não pula como a galinha de Angola. Entendem o que eu quero dizer? O procedimento da lógica indutiva, que é a lógica que se utiliza nas ciências aplicadas, é a lógica que se utiliza nas ciências empíricas, establece relación de caso, serie de casos y proyecciones estadísticas, esperando que a proyección estadística nos dé una previsión do caso, mas o caso siempre puede nos sorprender. Eso que estoy queriendo decir. No estoy negando a lógica inductiva, longe de mí negar a lógica inductiva. Ahora, tentemos ser racionales cuando en economía utilizamos lógica inductiva esperando que por una proyección estadística se demuestre algo y lo que aparece es un avestruz, es un pingüín o es una gallina de Angola. No es un sabiá. Entonces a gente tem que ter muito cuidado em querer prever coisas com lógica indutiva. E isso se faz muitíssimo na economia. Vejo o tempo inteiro em papers, em coluna de jornal, em discussões aqui dentro do Mangaba. Volto a repetir, não, todos, não sou contrário. A lógica indutiva se utilizou para as vacinas da pandemia. E nós estamos aqui vivos porque funciona. Agora, funciona com suas restrições, funciona com suas limitações. Então, acho que precisamos levar em consideração isso. Bom, aí aparece Frege. Frege é o grande lógico, porque graças a Frege nós estamos aqui. Frege é o sujeito que logiciza a matemática e matematiza a lógica. A lógica matemática começa com Frege. A lógica que nos permite estar hoje aqui nesse computador é a invenção de uma linguagem artificial criada por Frege. Logicamente, Frege foi criticado, depois foi reformulado, mas é assim, Frege é o pai, né? Frege é o pai, então todo mundo bate no Frege para dizer eu sou melhor que Frege. Mas foi Frege quem inventou o computador. Nós podemos dar o mérito a Turing também, mas Turing não poderia ter feito a máquina sem a formalização lógica de Frege. Né? Turing foi um grande, não estou dizendo que não, mas é um filho de Frege, podemos dizer assim. Todo o século XX é filho de Frege, em lógica. Bertrand Russell, Wittgenstein, Peirce, William James, desde a lógica formal de Bertrand Russell
até as lógicas pragmáticas, até o pragmatismo a la Wittgenstein, o pragmatismo americano. Então, aparecem diferentes formas lógicas. Aí já temos várias lógicas aristotélicas, temos várias lógicas clássicas e temos várias lógicas não clássicas, que introduzem já não uma relação de verdadeiro ou falso, sino no binárias, por exemplo, o P ou no P, o verdadeiro ou falso, sino lógicas que nós podemos falar de lógicas trivalentes, verdadero o falso y tal vez, lógicas polivalentes, lógicas en las cuales yo tengo valor de verdad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diferentes tipos de lógica. Ya termino, Cristina. E há uma lógica que é a que resgata isso que eu falei no início, que Aristóteles nega, que foi inventada por um brasileiro, un grande brasileño que precisa ter un monumento en algún lugar. Realmente, cuando yo voy para Europa, veo monumentos de pensadores por todas partes. Aquí no Brasil no tenemos pensadores geniales, como a pessoa que eu vou falar agora, y no tem ni siquiera un cuadrinho colocado en algún lugar, que é Newton da Costa. Newton da Costa, o professor Newton da Costa, foi o professor que inventou a lógica paraconsistente. A lógica geralmente supõe que duas proposições contraditórias em um sistema derivam em uma trivialidade ou em uma inconsistência. Chove e não chove. Bom, chove e não chove qualquer coisa. Da proposição chove e não chove se deriva qualquer coisa. Há uma inconsistência no sistema. Bom, Newton da Costa consiguió hacer lógicas paraconsistentes que admiten contradicciones en el sistema. Y de ahí no se deriva una trivialidad o una inconsistencia. Nuestra vida está feita de contradicciones. Y las contradicciones de nuestra vida se deriva una vida. No se deriva una inconsistencia. Bueno, aquí sería otro tema que yo estoy pesquisando, inclusive con el grupo China aquí en la Unicampi, que son las lógicas budistas, taoístas y confucionistas, que son las que utilizan los chineses. Los colegas seus que están haciendo negocios en la China utilizan esas lógicas. Entonces, si ustedes, economistas, están percibiendo que a China está avanzando en la economía, están ahora de estudiar la lógica que ellos utilizan para toma de decisiones. Y que acho que sería muy interesante, no solo para sus negocios, sino también para la propia vida. O confucionismo realmente es un sistema lógico muy interesante. Termino por Daniel, aquí. Daniel, Termino por só aquí. lembrando que temos disponível, até veiculamos também no Mangaba, mas está disponível no YouTube um debate, uma aula praticamente, do Newton da Costa, do Dória, não o João Dória, por favor, o Dória, o No, Carlos Dória, o Gabriel Galípolo. É uma discussão interessante, hein? sí, Você yo chegou a asistí. assistir? É muito boa. Mm. Ô, Então, Daniel, só para terminar aqui, claro. a filosofia da ciência seria um passo que a gente deveria dar e se perguntar a epistemologia para quem, para quê, né? E finalmente, para que nós estamos estudando lógica, filosofia da ciência? Para saber o que nós fazemos com a universidade e com os institutos de pesquisa, por exemplo. A formação de mão de obra técnica das universidades é cada vez maior e a produção de cientistas é mínima na Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira se transformou em uma fábrica de papers, que muitas vezes só valem pelo paper. A pesquisa pura é uma coisa que a gente tem que voltar a discutir, porque está cada vez mais barateada, eu diria. E depois a pesquisa aplicada, algo que o professor Antônio Marques, que acho que alguém colocou hoje, uma coluna sobre do professor Marques no grupo, ele mostra como na Unicamp temos pesquisas que dizem que com essa matriz econômica, com essa matriz energética, nós destruímos o país. Na Universidade de Campinas tem
pesquisas que demonstram que com essa matriz energética nós destruímos o país. Mas, ao mesmo tempo, a universidade continua fomentando pesquisa nessa matriz energética, né? Bom, e depois a questão da discussão de lugares de excelência ou universidades abertas. Essa me parece que é uma outra discussão. Mas me parece que essa discussão deve ser dada a partir de ter claro que tipo de lógica e que tipo de fundamentos epistemológicos nós temos. Era só isso. Muito obrigado e desculpem a demora. Daniel, eu ia fazer uma pergunta para você, eu acho que perdemos o contexto, mas, de qualquer forma, eu estou ainda lendo, não terminei de ler, um livro do Judea Pearl, se chama The Book of Why. E ele retoma um pouco essa questão da filosofia da ciência na matemática, né, do contrafactual, de como é que você produz o conhecimento. Você chegou a ler alguma coisa dele? Porque ele tá falando, Não. ele quer chegar na questão da inteligência artificial como uma não inteligência. É muito interessante. É um livro muito É, interessante. Eu ainda estou no meio. eu tô vendo as questões de inteligência artificial que se apresentam aí no Centro de Lógica e Epistemologia. Eu não sou especialista nisso. Agora, o que vejo é que a gente tem muita ilusão sobre, ou muito espanto sobre a inteligência artificial. E a inteligência artificial é muito menos. Eu me lembro que aconteceu a mesma coisa com a ovelha Dolly. ¿Se lembram da ovelha Dolly? Parecía que a ovelha Dolly ia revolucionar, que todos íbamos a tener un clon en casa, que en 2 meses todos íbamos a clonar cosas y aparecer seres humanos clonados. Y nos dimos que no fue tan así, ¿eh? Fue importante o da ovelha Dolly, mas no fue tan así. Com a inteligência artificial se fazem coisas muito boas. Eu conheço vários projetos da Unicamp em engenharia elétrica de inteligência artificial. Tem um aparelho kantiano de inteligência artificial que eu estou fascinado com isso. Tem um professor de engenharia elétrica que fez uma máquina kantiana para ordenar coisas em um barracão. Genial, é fantástica. Para dar uma ideia, eu converso muito com Copilot, a inteligência artificial de Microsoft. E eu gosto muito de corrida de carro de Fórmula 1. Copilot não sabia que Bortoleto e Colapinto, os dois corredores, os dois pilotos, o brasileiro e o argentino, estão correndo em Fórmula 1. Ele acha que estão correndo em Fórmula 3. Tem informações muito contraditórias e os técnicos ainda não conseguem elaborar coisas mínimas, coisas básicas. Se você colocar essa inteligência artificial para fazer funcionar sua casa, o seu carro, eu recomendaria você sair rápido de dentro de casa ou sair rápido do carro, porque a toma de decisões dessas inteligências artificiais está sendo péssima. A gente está cada vez mais superficial, né? Esses dias eu estava vendo o que significa, com um amigo meu que está pesquisando isso, o uso de baterias em carros elétricos, a quantidade de minério, o que a gente tem, para onde que a gente vai. Todo mundo acha que carro elétrico é a solução, né? Mas o Rodrigo Eu levantou tenho a um mão carro primeiro. elétrico. Então, mas se eu pudesse, eu também, porque eu acho muito vantajoso. O que a gente não pode achar é que a gente resolveu o problema do uso Não, não, de energias fósseis com o carro elétrico, porque você tem não. um outro tipo de problema. É essa a questão. O conhecimento superficial, é, ele traz conclusões muito apressadas, né? As pessoas não investigam mais. Mas primeiro o Rodrigo levantou a mão, depois a Carmen. Por favor, Rodrigo. Acho que a Regina levantou a mão antes de mim, não foi? Eu não Então, vi. eu aplaudi. Tem Bom. outro tipo de mãozinha. Não, eu quero ouvir vocês primeiro, depois eu. Não, eu só gostaria de estar recordando também, professor Daniel, parabéns pela excelente apresentação, excelente exposição, muito instrutiva, com muito conteúdo, né? Gostaria de estar lembrando também que o Córax e o Tísias, eles foram discípulos do Empédocles, né? O Empédocles é quem o Aristóteles chama de fundador da retórica, né?
E isso tudo se prende, tanto a própria lógica aristotélica se prende à primeira discussão dos pré-socráticos. Aquilo que o Heidegger coloca como a ontologização da lógica, isso daí está presente lá no poema de Parmênides de Eleia, que também é um siciliano, né? Ele vai colocar o mesmo é o ser e o pensar. Então a coisa é bem antiga aí. E a dialética ela surge no âmbito desses pré-socráticos, né? O Parmênides, com a filosofia dele, o discípulo Zenão de Eleia defendendo a filosofia do mestre, aquilo vai se desenvolver na dialética, o Empédocles vai desenvolver na retórica, os sofistas retomam aquilo, e não sei se dá para a gente afirmar que a retórica é uma ancestral, antecedente da lógica. Me parecem coisas distintas, que surgem da mesma fonte, que caminham paralelamente, mas não são a mesma coisa, até porque suas intenções, seus escopos são diferentes. Né? O Platão, por exemplo, que vai desenvolver a dialética de Zenão e de Heráclito, ele tinha um preconceito, vamos dizer assim, com a retórica. Ele vê a retórica de uma maneira negativa. Acho que no diálogo Protágoras ou no Gorgias, uma coisa assim, ele vai ligar a retórica aos sofistas. E, curiosamente, Aristóteles, que é um discípulo de Platão, ele vai estudar a retórica no tempo que ele está na academia de Platão. Né? Ele meio que já contraria a orientação do mestre, e ele vai estudar retórica, mas ele conseguiu pegar essas duas tradições, talvez por isso ele tenha desenvolvido a lógica, porque ela absorve a tradição dialética e absorve a tradição retórica. E a partir daí ele consegue formar, digamos, uma estrutura mais geral, mais universal na lógica. Então, só queria pontuar isso. Se o senhor quiser colocar mais alguma coisa nesse sentido também. Eu fico admirado como, apesar do primeiro atrito que a gente teve no grupo, eu fico admirado como a gente coincide muito em todas essas coisas. Se eu tivesse tido um pouco mais de tempo, eu teria feito todo esse panorama. Eu concordo com você. O único detalhe é a questão da lógica e da retórica. Eu acho que talvez aí possamos não concordar ou debatir. A retórica me parece que é o ponto de início da lógica, porque a lógica é uma ciência que procura a verdade e a retórica era uma prática, uma ciência que procurava a verossemelhança. E o próprio Aristóteles faz essa diferença. Bom, por um lado temos a lógica como o resultado, a verdade, e a retórica como a verossemelhança. Mas isso não significa que a retórica esteja em um nível menor, porque existem ciências que precisam de organizar a construção de uma verossemelhança, porque o método dedutivo, indutivo, a indução para cima ou para baixo, não nos permite chegar a uma verdade. Por exemplo, no direito. No direito, a gente, apesar dos neocantianos do século XX, o direito não parte de uma norma originária e permite deduzir todas suas regras e a partir de aí absorver os casos. Aí nós precisamos de construções de verosimilitud, verossemelhança. Então, nesse sentido, agora, tem coisas diferentes, por isso também Aristóteles coloca nos primeiros analíticos, em uns segundos analíticos, aquilo que poderíamos chamar de lógica, e a retórica é um capítulo à parte, é um tema à parte, não? É o tema onde ele trata as paixões. Isso é uma coisa interessante. A paixão, e isso acho que é importante, a paixão não surge sem linguagem. A paixão, a tristeza, a emoção, a alegria surgem na trama do discurso, né? Eu fico irritado quando Rodrigo Pedroso me disse uma coisa,
eu depois fico muito contente quando o Rodrigo Pedroso me diz outra coisa. Então, minhas emoções mudam de acordo ao que Rodrigo Pedroso vai me dizendo no foro do chat aí do grupo. Mas muito obrigado. Nesse sentido, a retórica é mais ampla. A lógica, ela só trabalha com o logos. A retórica, ela trabalha com o logos, com o ethos e o pathos, né? Com o Perfeito, caráter perfeito. de quem discursa, a paixão, e assim, de fato a retórica trabalha com o verossímil, e Aristóteles insiste nisso, mas a finalidade dela é o convencimento, a persuasão. Claro. Até tinha aquela figura nas nuvens do Aristófanes, que ele satiriza Sócrates, que ele permite vencer qualquer discurso, o galo preto e o galo branco. Ele ensina você a convencer de qualquer coisa, até porque a retórica, a retórica vive até hoje no direito, vive no marketing, na publicidade, no discurso político. Exato. Né? A questão da corrupção, por exemplo, que impressionou muito lá um colega de grupo, a Regina também debateu com ele, etc., é uma questão que pega na retórica, no pathos, porque está ligado com o ethos. Né? Isso. Entendeu? E tem até aquela história do fulano, que era um professor de retórica, ensinou o aluno, e ele disse que ele era tão bom professor que ele só ia cobrar se ele ganhasse a primeira causa. Né? E Conheço a aí história. o aluno ficou protelando. Aí ele processou o aluno. Entendeu? Olha, tu tá me enrolando para não pagar. E aí o aluno. Aí ele disse o seguinte: olha, agora de todo jeito você vai ter que me pagar. Porque se você perder a causa, a justiça deu razão a mim, então você deve os honorários pelo ensino que eu te ministrei. E se você ganhar a causa, o combinado no contrato era que se você ganhasse a primeira causa, me pagasse o curso. Aí o aluno aprendeu muito bem, foi melhor que o mestre e disse: olha, se eu ganhar essa causa, eu não tenho que te pagar nada, porque foi uma decisão da justiça e eu não vou pagar. Se eu perder, também não vou pagar nada, porque o combinado era eu te pagar se eu ganhasse a primeira causa. E aí o aluno acabou ganhando. Mas a retórica tem essa finalidade de persuasão, de convencimento, e a preocupação com a verdade da lógica, me parece que está mais ligada com a dialética. Né? Que a dialética ela tinha essa preocupação com a verdade. E vai haver um espelhismo, né? Existe o silogismo, o raciocínio dedutivo na lógica, que vai ter o intimema. Né? O próprio fato de nós usarmos o exemplo. O senhor falou do raciocínio dedutivo e indutivo. A dedução da lógica, por isso que eu digo, a retórica e lógica são coisas assim, paralelas, elas não estão numa hierarquia, elas são coisas que servem para coisas diversas. Então vamos ter a dedução na lógica que corresponde ao intimema, né? Na retórica. Vamos ter a indução na lógica, que na retórica corresponde ao exemplo. Né? Eu vou usar como exemplo para convencer uma pessoa, eu uso o exemplo de alguém que fracassou tomando a mesma iniciativa. É uma forma de indução usada na retórica. Então, é assim mais ou menos que eu vejo, mas muito obrigado pela oportunidade do debate, professor. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Posso falar Carmen? rapidinho? Então, é que eu tô sem câmera, tá aqui no meu computador. Então, Daniel, eu não sei se você sabe, mas eu sou bióloga, né? Eu fazia duas faculdades na USP, biologia e economia ao mesmo tempo. E eu aprendi a duras penas, na prática, que eram linguagens completamente diferentes, porque quando eu prestei economia quando era o último ano que podia fazer duas faculdades ao mesmo tempo na USP. Eu estava entrando no terceiro ano da biologia. E aí, foi muito engraçado, porque logo no primeiro ano da FEA, eu fui fazer História Econômica com um professor que é o Luna, né? E um dia ele me chamou, ele falou assim para mim: olha, eu percebo que você é boa aluna, que você estuda, mas a sua linguagem é diferente. Você faz alguma coisa de exatas ou biológicas? Aí eu falei: eu faço biologia. Ele falou assim: é porque economia é uma outra linguagem, é uma outra maneira de convencimento. Você tem que argumentar mais, você tem que escrever mais e tudo mais. Aí foi bem engraçado, porque ao mesmo tempo que aconteceu isso na FEA, um professor da biologia, que já tinha sido meu professor antes e que estava dando genética humana,
Ele também me chamou. E ele falou, Carmen, o que está acontecendo com você que você está me enrolando nos seus relatórios? E aí eu falei para ele, eu estou fazendo economia. Ele falou, não, mas as linguagens são diferentes. Aqui você tem que ser mais objetivo, lá você tem que argumentar mais. E aí era muito difícil para mim nesse primeiro ano que eu fazia as duas faculdades juntas, porque eu falava assim, para o meu cérebro, né? Agora eu estou na biologia, então eu tenho que escrever de acordo com a biologia. Aí quando eu ia para a fé, eu falava, agora eu estou na economia, então eu tenho que escrever de acordo com a economia. Então, assim, é muito difícil. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, que nem minha área de pesquisa é sustentabilidade, né? E sempre eu participei de grupos multidisciplinares, interdisciplinares. E aí, assim, para um biólogo ou para um médico, o ponto ótimo de poluição é zero. Mas para um economista jamais vai poder ser zero, porque senão você não tem comida, você não tem roupa, você não tem nada. Então, às vezes, você mesmo entra em conflito. Eu fui aprendendo na prática que as linguagens eram diferentes, que eu estava em lugares diferentes, argumentando com pessoas diferentes. Mas sempre esses debates foram muito ricos, porque no começo tinha embate entre as pessoas de diversas áreas, mas depois, quando elas se conheciam, elas começavam a se ouvir mais, sabe? Olhar o ponto de vista do outro, enxergar que era uma forma diferente. Mas não foi fácil, não, viu? Foi difícil. Porque são coisas muito diferentes. Muito É, diferentes. A forma de pensar é muito diferente. aí você tem paradigmas, em sentido de Thomas Kuhn, É, diferentes, paradigmas, conjuntos de conceitos, métodos de observação, métodos de prova, eh, procedimentos de formação de hipóteses, organização de raciocínios, tipos de lógicas que você leva adiante. Isso pode acontecer na biologia por un lado y en la economía por otro, mas también puede acontecer dentro de la economía y dentro de la biología. Ciertamente, alguien que trabaja biología molecular, epigenética, ese tipo de cosas, trabaja con determinados tipos de procedimientos metodológicos de prueba y de elaboración de hipótesis. Diferente do botánico, por ejemplo. Él va a trabajar con otros métodos de prueba. Então, dentro da própria ciência, a pluralidade de perspectivas, como se diz comumente, isso não é, uma particularidade das ciências humanas, podemos dizer assim, ou da economia. Não, na física também é assim. Você tem diferentes tipos de físicas. Físicas de alta velocidade, física de baixa velocidade, física newtoniana, física relativista. Então, você não pode elaborar hipótesis da mesma forma, provar da mesma forma e chegar a resultados da mesma forma. Você pode chegar a resultados diferentes, né? Agora, isso não significa que uma negue a outra. E aí que está essa dialética da qual eu falava como pluralidade. Não, uma não nega a outra. Para que a gente possa levar um objeto a Marte, a gente precisa de lógica, de várias lógicas, precisa de física newtoniana, de física einsteiniana e de física quântica. Então, você precisa de equipes com físicas diferentes, que utilizam lógicas diferentes e que finalmente o aparelho chega lá a Marte. E me parece que isso é o importante. Digo que eso es importante, vos sé que Carmen trabaja con grupos interdisciplinares y que tienen resultados, porque eso es lo que se opone a un instituto de pesquisa o a una universidad que fabrica paper. Eu acho que a gente encampou em um determinado momento, no final do século XX, início do século XXI, encampou em uma máquina. Gente, a gente escreve quatro, cinco papers. Bom, em biologia tem gente que escreve 20, 30 papers por dia, por ano. Nós escrevemos quatro, cinco papers por ano assim, a toque de caixa. Vai ver o Einstein quanto paper escrevia. Vai ver o Einstein. Einstein perde um concurso com a gente. Einstein perde um concurso com a gente. Se a gente entrar num concurso com Einstein, Einstein perde porque falta currículum dele. Ele não tem internacionalização, tem pouca internacionalização.
ele não tem muito paper produzido, ele não tem muitos orientando de mestrado e doutorado, ele perde um concurso com a gente. Se Hegel viesse na Unicamp, ele perde comigo. Ele perde comigo. Se Hegel entra na Unicamp e disputa um concurso, ele perde comigo. Alguma coisa está errada nisso. Isso é o que eu quero dizer. Alguma coisa não está funcionando bem. Perfeito. Daniela levantou a mão, Dani. E Você depois a está sem Regina. som. Está mutada, Daniela. Sim, achei agora. Oi, tudo bem? Primeiro, um bom dia para todo mundo. Eu fiquei bem feliz de ser online, porque assim eu posso participar. Eu vi por acaso. Vocês estão me ouvindo? Perfeito, perfeito. Você está onde, Daniela? Eu estou na Itália. Ah, não ia dar para vir rápido até São Paulo. Tava aqui rindo quando você falou dos filósofos que são, na verdade, italianos, né? Ô, Então, Daniela, só você precisa arrumar um local para a gente fazer um encontro do Mangaba aí com você. É na Itália, né? Lógico, É. É. Ô, exato. Daniela, que cidade você está, pode Daniela? ser que daqui uns meses, quem sabe, eu tenho um lugarzinho para mim. Aí, quem quiser vir, pode vir. Que cidade Fazer você em está, Portugal. Daniela? Em que região está? Está no Aonde sul? você está? Eu estou a No meia Vêneto? hora de Florença no momento. É. No Vêneto, por aí? Não, e na Toscana, perto de Ah, Florença. melhor. Em Montaltino, Montaltino, Chama Montelupo. perto de Montaltino. Sinceramente, eu não sei. É perto de Montaltino. É perto de Montaltino tem Florença. um vinho que é o meu favorito, Brunello de Montaltino. Ou E tem o Montalto. Ardiano, Epa, escreve aí no chat que aí depois eu olho. e tem o Ardiano, que por sinal o proprietário é o dono do BTG, o Daniel Esteves. O Pode congresso mandar vai ser também, lá, então. sabe, eu vou visitar. Então, eu queria comentar uns pontos. Um que o Daniel colocou bem no começo a respeito dos termos significarem coisas diferentes, né? Eu observo muito isso e eu acho que isso se resolve começando tanto papers quanto debates com as próprias definições, né? Eu acho que isso também devia ser ensinado para os alunos, de começar com as definições para, a partir daí, se estar na mesma página para poder debater, né? A gente perdeu o hábito de fazer isso e com as redes sociais, com tudo que está acontecendo, o desentendimento já está na base ali, porque às vezes você usa uma palavra que para a pessoa ela já está tomada por outros significados, né? Aí a questão das universidades, sim, tem esse negócio. Eu li há um tempo atrás um comentário daquele físico, o Higgs, do bóson de Higgs, né? E ele comentava também a tragédia que é das universidades terem entrado nessa onda do produtivismo, né? Que ele falou que se fosse para ser contratado hoje, isso foi há uns anos atrás, hoje, naquela época, ele falou, ele não entraria num concurso, a universidade, que eu não lembro onde que ele estava trabalhando, se era Oxford, era uma dessas antigas, ficava pressionando ele, e ele tinha a impressão que ele só não tinha sido demitido porque existia uma chance dele ganhar o prêmio Nobel, né? Ele comentou isso, né? Então, que esse negócio, e que ele falou que se eu tivesse que ficar escrevendo vários papers, eu não teria tido o tempo para fazer a reflexão de toda a minha teoria, né? Então, eu acho que é uma coisa meio pendular, a questão foi meio de um extremo para o outro, com medo que tivesse pessoas muito improdutivas, que você estivesse pagando lá, e também no medo dos concursos terem uma má fama por conta do QI, né, do que indica, foram para o outro extremo de caixinhas que você tem que fazer um check ali, só que se a pessoa traz outras coisas que nem estão consideradas, por exemplo, no edital de concurso,
não pode ser pontuado, né? Não. Então, essa judicialização, eu mesma vivi isso no caso da UFABC, né? Então, sim, acho que é um debate que tem que ser feito a respeito de para onde estão indo as universidades. Tem um debate recente também, lá nos Estados Unidos, da questão da diversidade das universidades não ser mais valorizada e que isso tenha começado ali quando se iniciaram os rankings das universidades. E não lembro se isso foi nos anos 90, eu lembro que era a respeito de alguma editora que não estava conseguindo vender muito lá na área acadêmica e começou a inventar esse negócio dos rankings e começou a super vender. E aí, de repente, as universidades, né, é um negócio que foi puxado numa área que era fora da área acadêmica e que, de repente, é como um trem que puxou todos os vagões da academia atrás de si, pelo menos é a imagem que me vem, que começaram a fazer o seu desenvolvimento estratégico para conseguir pontuar no ranking, né? E não mais para seguir alguma lógica interna ali. E isso também deveria ser questionado, né? Em algum debate a respeito de para onde vamos, né? O que encaixa um pouco com o que o Daniel também comentou sobre as universidades terem se tornado uma máquina sei lá, formar pessoas para o mercado, né? Muitos técnicos e poucos cientistas. Pessoalmente, eu vi essa mudança na Alemanha, por exemplo, e quando que ali existe uma diferenciação entre as universidades, que tem que ter uma gama grande de disciplinas e tinham que necessariamente ter o doutorado em todas, né? Aí era uma universidade. E as escolas superiores, que já eram mais voltadas para o ensino um pouco mais escolarizado, mais técnico, e das quais tinha muito mais do que universidades, em geral tem uma universidade por cidade universitária, algumas maiores como Munique ou Berlim tem outras, tem mais, e à medida do processo ali da União Europeia e das reuniões de Bolonha, isso aí foi estabelecido de se igualar, né, com a ideia, que é uma ideia positiva, de você poder fazer uma comparação e também fazer o reconhecimento um do outro com mais facilidade, se você estudou na Itália, em Portugal, na Alemanha, que seja, né? E aí mudou a estrutura para o bachelor e o master, né? E eu lembro do meu ex-sogro, na época ainda sogro, um comentário que ele fez. Ele falou assim: eu acho isso péssimo porque vai muda, apesar de você ter o mesmo tempo de estudo, você muda a lógica de como você estuda, né? Você não tem mais aquele tempo de reflexão, e era uma das poucas vezes que a gente concordou, né? Que eu achei que era um ponto muito válido, de sim, por um lado, as pessoas podiam sair antes, porque o bachelor oficialmente a partir dos 3 anos ali de formação, mas na prática é difícil, porque ficou muito comprimido tudo, né, que tinha que fazer naquele tempo. E bom, eu pessoalmente acho que pode ter sido um tiro no pé que só vai se sentir realmente as consequências daqui uns 20, 25, tipo, em uma geração, digamos, né? Por outro lado, todas aquelas escolas superiores que eram mais voltadas para o mercado e saíam com um diploma, depois puderam ampliar, ter mestrado, doutorado, então saiu um pouco essa diferenciação
mas essas continuam se chamando universidades de ciência aplicada, né, porque são mais voltadas para a prática e tem pessoas mais da prática ali. E o terceiro ponto que eu queria falar era a respeito da lógica e da retórica, né? Eu achei muito interessante isso de você ter comentado, que eu nunca pensei sobre isso, que o direito nasce da retórica e não da lógica, né? E a gente tem aquela ideia que se busca a defesa, a exposição dos fatos para se buscar a verdade, para haver um julgamento, e se incomoda com esse negócio de ter e supostamente ter virado uma coisa só de convencimento, mas você diz que já nasce a partir daí, né? E o que se vê, a diferença disso é na política hoje em dia, né? Todo esse movimento da, dessa direita ultraliberal ou da extrema-direita autoritária, ela é baseada na retórica e não na lógica, né? A questão é o convencimento, não importa ter lógica atrás, porque às vezes eu pensava assim, mas como que as pessoas acreditam nisso? A coisa não tem nem pé nem cabeça, o argumento. Ele muda, fala uma coisa hoje e fala outra coisa depois de amanhã. Nesse sentido, o Trump é um retórico, o Bolsonaro é um retórico, não é? Coisa não tem que ter lógica para eles, porque o que importa é que naquele momento puxe alguma coisa que convença a pessoa que está ouvindo ou assistindo, e é isso. E talvez, Daniel, te interesse, eu publiquei no ano passado, na PUC, um paper sobre a questão da internet, da democracia e essa questão das paixões, né, da onde surge e como isso funciona pela própria estrutura de comunicação. Aí eu posso te mandar o link, se você quiser. Tá, desculpa, eu me estendi agora, é que eu acho que esses temas são todos muito importantes. No, eu só queria, me referia a duas coisas. Uma do Pacto de Bolonha, que você falou das universidades europeias, que quando se faz a União Europeia, se faz o Pacto de Bolonha e se normatiza as universidades. Houve uma resistência muito grande. No final, bom, por uma questão econômica, todas acabaram concordando com o Pacto de Bolonha, que foi isso, a de equiparação. Havia universidades em Europa completamente heterogêneas, porque tinham uma tradição muito diferente uma de outra. E com a União Europeia, com o projeto de Helmut Kohl, a Alemanha leva adiante a União Europeia, muito sabiamente, e com o Pacto de Bolonha normatiza todo isso. Isso se faz por questões econômicas e por questões políticas também, para tentar eliminar o nacionalismo e tentar eliminar a possibilidade dessas guerras que a Europa teve o tempo inteiro e que vai voltar a ter. Isso está claro. Já estão comprando as armas para isso. Então vai voltar a ter. Depois da decisão de colocar os 5% do PBI de cada país e dar o dinheiro para a Rússia comprar armas, está claro que as armas vão ser usadas em algum momento. Eu estava vendo a Meloni o outro dia gritando que a capital da Itália era Roma e gritando que a capital da Itália era Roma e que a capital da Itália era Roma. No final da reunião, demonstrou que a capital da Itália é Bruxelas, não é Roma. Y que el presidente de Italia se llama Rucci y que cuando él quiere el 5%, Meloni dá. Entonces, digo eso también por esa extrema direita que você dice que no fala coisa con coisa, que son retóricos. Eso no es retórica. A retórica no es decir cualquier cosa para convencer a otro de cualquier cosa. La retórica no es exactamente eso. Me parece que aquí estamos delante de otro fenómeno. Fenómenos como o fenômeno de massas, do trumpismo, do bolsonarismo, de Milei na Argentina, é fantástico, né? Estamos diante de uma pessoa que está visivelmente comprometida, é uma pessoa que precisa ajuda profissional, me parece que é uma pessoa que não é imputável. Javier Milei não é uma pessoa imputável. No entanto, 56% da população votou em Javier Milei. E Javier
Milei tem um grupo de pessoas que realmente governa. Porque Javier Milei viaja ou brinca no Twitter. É isso que ele faz. Ou joga com cachorros clonados que ele tem na casa do presidente. E o que faz não é não dizer nada e fazer coisa com coisa. Há um projeto de gerar um caos informativo, né? Isso era, na década de 70, o modo de não chegar à Nós aí estamos verdade. completamente de acordo. Claro, então, Existe um na década de projeto, 70, sim, sim. o modo de não chegar à verdade era a censura. Em 2025, o modo de não chegar à verdade é dizer qualquer coisa o tempo inteiro. Toda. E trivializar qualquer coisa. Isso não é exatamente retórica. Me parece que a gente usa retórica no grupo. E eu acho que aí eu vou pegar uma coisa que o Rodrigo falou. Não temos que saber quando estamos falando de dados, quando estamos falando de retórica, quando estamos falando de dedução, de indução. Inclusive para a gente poder ter diálogos. Bom, agora eu vou tentar te convencer a partir de um conjunto de premissas. Ótimo. Agora eu vou te mostrar quais são os dados, né? Por exemplo, tem uma frase que às vezes aparece no nosso grupo e tem uma reação direta do Paulo de Tarso. A economia não funciona nesse país. E Paulo disse, não funciona para quem? Para quem que não funciona? Então aí não é que a economia funciona de um determinado modo. Não, não funciona para alguma pessoa, deve funcionar para outra. Então não devemos examinar quais são os elementos, quais são os ingredientes desse dispositivo. E o resultado, a conclusão não funciona, bom, depende aos interesses aos quais responde. Então, me parece que esse exame de nossos próprios argumentos deve ser feito na hora da gente discutir, né? Tem, Perfeito. tem um linguista que fala de 5 proposições conversacionais, que são muito boas. Depois eu vou passar isso para vocês. Como manter uma conversação? Ele diz, bom, quais são os 5 elementos básicos? Depois eu vou passar, vou colocar no grupo, para manter uma conversação, porque às vezes a gente se irrita com o outro e manda, desculpem, mas já vi isso, manda para puta que pariu o outro, literalmente. E a gente perde a conversação. Então, ter um conjunto de regras conversacionais seria interessante no grupo. Acho que eu Pelo ando menos às precisando vezes. disso. Esses dias eu cobrei para continuar falando no grupo. Eu falei, não, chega. Ó, primeiro Você a quer falar, Regina, Paulinho? depois o Paulinho. Não, você estava com a mão levantada. Paulinho Primeiro tá você. mudo. Paulo está mutado, Paulo. Eu não sei subir a mãozinha. Fiquei tudo aqui. Eu queria colocar um ponto para o Daniel, que é uma coisa que a gente precisa conversar mais, Daniel, porque. Paulo, você consegue esperar a Regina falar e você na Não, Desculpe. sequência? deixa. Ela, Não, eu tinha não, entendido que não, ela não não. queria falar. Regina Desculpe, primeiro, claro. Paulo Claro, claro. depois, Eu por tinha favor. entendido, desculpe. Não, mas eu tenho até medo de falar aqui, porque eu estou no meio de tantos mestres, eu sou a estagiária nesse mundo ainda. Mas, primeiro, obrigada, Daniel, eu adorei. E você me fez lembrar muito das discussões. Bom, de onde eu venho, né? Eu fiz jornalismo na Casper. Peguei uma graduação fraquíssima na época. Aí eu fiquei 30 anos trabalhando no mundo corporativo, em comunicação. Aí eu fui atender a SPM, aí eu conheci a Cristina. E eu estava fazendo um trabalho na periferia. E lá me falavam, mas você é professora? Você está dando aula para esses adolescentes? Mas você é professora? Eu falava, não, não sou professora. Aí eu fui fazer meu mestrado. Então eu caí de paraquedas no mestrado, mas eu tive o privilégio de chegar no. Por que eu estou contando essa história? Porque então eu estava há mais de 20 anos longe das cadeiras da universidade, né? E eu tinha feito uma graduação muito ruim.
Aí eu caio no programa de pós-graduação em comunicação e práticas de consumo da ESPM, que para existir ele já teve que bater de frente com o campo da comunicação. Então, quem monta? Clóvis de Barros Filho, Safatli e Cobacega. Todo mundo veio da USP, né? Num lugar que sempre esteve trabalhando para o mercado, né? A publicidade. Quem eram os conselheiros? Quem fundou a SPM? Alex Pericinoto e assim por diante, né? Então, todos os prêmios Cannes do Brasil, fruto de lá. Assim, mercado, produto, mercado, marketing. E aquele núcleo do PPG-Com, ele vivia em disputa com a escola da qual ele pertencia, porque você imagina todo mundo de origem marxista, né, falando de comunicação e práticas de consumo naquele ambiente. E aí se exigia produtivismo e se questionava o utilitarismo daquele monte de pesquisa. Então, assim, primeiro que ninguém entendia o que é práticas de consumo. Eles achavam que a gente estava pesquisando o consumo do marketing. Consumo de produto, a gente até discutia, né? Mas com uma outra abordagem. E até uma pergunta para vocês. Esse utilitarismo, esse produtivismo, ele não vem na linha do tempo, mais ou menos junto com o neoliberalismo? Não se tenta trazer uma lógica de mercado para a produção acadêmica nas universidades, por isso, sempre essa pergunta, mas para que essa pesquisa? Né? Porque lá, tanto a Bacega, todos esses professores do programa, eles eram extremamente criticados por isso, porque assim, a SPM está bancando um programa, né? Tinha muita bolsa institucional e um pouco de bolsa pública também, mas a SPM está bancando um programa que está estudando o que e para quê. E aí ninguém entendia naquele mundo do mercado, o que estava se estudando ali. Esse é um ponto. Outro ponto, justamente porque... E aí, dentro do campo também, aí era o inverso. Como fazer com que os outros PPG-Cons respeitassem aquele PPG vindo de uma instituição de ensino superior do mercado. Então, era um bombardeio interno e externo, né, o tempo inteiro, tomando porrada. E eles conseguiram construir essa respeitabilidade justamente graças à seriedade, né, de uma figura como a Bacega, que aí sim era respeitada em todos os PPG-Cons da América Latina. E os nossos, como eu estou vindo do campo da comunicação, né, os nossos referenciais, eu tive um pouco disso com o Luiz Pérez Neto, que eu até entrevistei para o canal outro dia, ele está na Autônoma de Barcelona hoje. Mas a gente bebia e bebe muito dos latino-americanos, então é totalmente diferente. Então, o nosso estudo de comunicação bebe aí sim, o Bakhtin, mas também o Jesus Martim Barbeiro, o Canclini, é outra abordagem completamente diferente, né? Mas quando entram esses debates eu estava lá justamente quando começa a avalanche, começa a vir, né, 2014, 15, 16, começa a crescer o problema das fake news, as distorções, a Dilma está caindo, foi bem esse período, assim, caótico, né? Então, o começo dessas discussões. Então, por mais que a gente estude as técnicas que são usadas de comunicação para esses discursos da extrema-direita, independente disso, a grande questão era como pessoas cultas, pegar um exemplo clássico, né? Como um médico, doutor, respeitado na sua área, como ele acredita nessas fake news, né? Como ele cai nessa linha de discurso. E aí, não foi o que eu pesquisei, né? Eu não tenho propriedade para falar, mas quem estava pesquisando isso, que é a Rose de Mello Rocha, eles estavam usando para explicar a teoria dos afetos, né? Então, que vai além do meio que é usado, da técnica do meio, né? Da mídia. Tem também, claro, mas independente daquele conteúdo ser crível ou não, ser sério ou não, quando há essa mediação da comunicação, né,
no receptor, é o que lhe afeta, né? É o que lhe emociona. É o que, no fundo, é a visão de mundo que aquela pessoa tem. Então, independente daquilo, uma madeira de piroca, né? É óbvio que aquilo é uma bobagem, mas a pessoa cai, e não é que ela cai, é porque, no fundo, é isso que ela acredita, né? É, esse era um ponto. Outro ponto, aí eu estudei um pouco mais, porque como meu trabalho foi em comunicação, educação e consumo, o Paulo Freire tem um livrinho pequenininho que chama Extensão ou Comunicação, né? E que tem um pouco a ver, Daniel, com o que você falou ali embaixo de outras visões completamente distintas, né? O confucionismo, etc, etc. Porque parte do... Se você não compreender esse seu interlocutor, né, toda a base cultural dele, de onde ele vem, como ele interpreta o mundo, como ele enxerga o mundo, você não vai conseguir se comunicar com ele, né? Então, se você não se comunica, a sua mensagem não chega lá. Mas para isso você tem que conhecer de verdade. E isso ele foi quando ele foi na ditadura, quando ele foi para o Chile, né? Ele fez um trabalho com alguns indígenas de lá. Então é daí que ele escreve esse livrinho, que é muito interessante. E eu adorei que a Daniela falou: para onde vamos? Tá vendo? Essa é a grande pergunta. Aonde vamos? Não é? Com tudo isso. Outro também que que eu vejo que nas ciências duras, né, é bem próprio do campo da comunicação mesmo. A gente também usava muito Morin. Então tem aquele livro dele, eu estava olhando aqui, que é o Método 3, que é muito interessante também, que é uma outra abordagem, é uma outra forma de enxergar, né? Então todo o nosso referencial teórico é bem distante, é bem diferente desses, né? Então, eu imagino, eu estava também ouvindo a Carmen falando aqui, que eu seria um terceiro corpo estranho nessa discussão entre economia, biologia e o campo da comunicação. É outro bicho aqui, né? Ujú. Por eso también falé de retórica y de lógica, ¿no? Existen trabajos de lógica actuales que parten da premisa, podríamos decir así, de que toda proposición es proposición de creencia. Toda proposición es proposición de creencia. Entonces, eles partem da premissa de que eu acredito que P. Eu acredito que P pode ser dito verdadeiro ou falso. Eu acredito que P pode ser argumentado retoricamente. Então, eu acredito que P é a base de qualquer tipo de lógica ou qualquer tipo de retórica. E isso que me parece que é interessante. Quando nós falamos de ciências duras e da verdade dura, das ciências duras e objetivas, nós vemos que as verdades das ciências duras duran até o paper seguinte, que refuta o anterior. E esse é o progresso das ciências. Se a ciência física tivesse ficado com Ptolomeu, nós estaríamos dando volta em um planeta com círculos concêntricos. Mas nada. Então, quer dizer que a ciência dura precisa afirmar uma verdade que pode ser refutável. Por isso, muitos físicos gostam de estudar Karl Popper. Apesar de que Karl Popper é bastante limitado e bastante superficial, ele tem aquela teoria da refutabilidade que é bem interessante, que le dá sentido à própria prática laboratorial dos físicos. Então, uma verdade em física. Por exemplo, o pão é um alimento que é a base da vida. É verdadeiro. O pão é um alimento que é uma base da vida. Aí aparece um sujeito que tem problema com glúten. E o pão não é um alimento, é um veneno. Então, quer dizer que o pão é um alimento desde que você. E aí começa a refutação. Então, é interessante porque a própria história moderna, da ciência e da filosofia moderna, da Europa moderna, mostra que o progresso da ciência é um progresso que refuta a proposição anterior. Portanto, estes lógicos dizem, não temos uma verdade consolidada, nem mesmo naquilo que chamamos de ciências duras. Portanto, o princípio seria, eu acredito que P.
E a partir do eu acredito que P, eu posso começar a fazer uma dedução, uma indução ou uma argumentação retórica. E mais ainda, o sistema de crenças é o sistema que consegue fazer com que a gente viva. Nós, cada um de nós, está num quarto. Salvo Paulo, que tem uma visão fantástica atrás da casa dele, com plantas. Eu tenho bom, uma porta que dá para a piscina aí, mas eu acredito que do lado da rua o mundo continua existindo. Ou seja, eu não tenho uma prova, nem empírica, nem lógica, nem retórica de que o mundo existe do outro lado. Mas eu acredito que está existindo. Minha esposa foi para o aniversário do sobrinho. Eu acredito que ela vive, que está aí. Então, todas as minhas tomadas de decisões agora estão baseadas em eu acredito que P. Eu não tenho uma verdade nem empírica, nem lógica, nem retórica na qual fundar as minhas tomas de decisões agora. E por isso que eu acho que esse conjunto de lógicos que trabalham hoje com a proposição de crença é muito interessante. Eu acredito que P e todas as minhas decisões agora são tomadas a partir do sistema de crenças. Dito isso, aí é que começa a questão da crença. O que você dizia, a mamadeira é piroca. O sujeito acredita mesmo na mamadeira de piroca? Eu acho que não acredita na mamadeira de piroca. Mas a mamadeira de piroca é um enunciado que lhe permite reforçar seu ego ressentido contra outro. Então, se para eu poder reforçar meu ressentimento contra você, eu preciso afirmar que a Terra é plana, que eu via Jesus em uma goiabeira e que tem mamadeiras de piroca distribuídas pelo ministro Haddad, eu digo, porque o importante aqui é que eu possa reforçar meu ego. Aí está o sistema de crenças também. Ou seja, eu acredito que P pode nos permitir progredir na ciência, mas eu acredito que P também pode fazer isso que você chamou de fake news, a partir de um reforço do próprio ego. E nós estamos diante disso, de reforçar nosso próprio ego. Muitas discussões que nós temos aqui, e eu me incluo, é para reforçar nosso próprio ego, gente. É para reforçar. Às vezes a gente não reforça, a gente entra em discussões mais, podríamos dizer, entre aspas, objetivas. Mas às vezes são reforços de egos. E eu acho que isso é preciso levar em consideração em um grupo como o nosso, não? Que tem intelectuais, pessoas que trabalham em campo, pessoas que trabalham cotidianamente, pessoas que param para pensar, né? Pessoas que estão no movimento da toma de decisões direta. Me parece que em algum momento é preciso pensar isso. Quem sabe, Daniel, a gente para de criar grupo novo e consegue manter as pessoas dentro do grupo num diálogo melhor, né? Ó, o Paulo de Tarso agora. Não, não, não. Não, dado o adiantado da hora, eu posso conversar com o Daniel Não, não, Paulo, atualmente. por favor, você agora e a Daniela vai ser sintética depois. Não, Você não vai não. nos privar desse debate, por favor. Paulo, fala, agora vou ficar. Nada de privado, Não não. vou conseguir almoçar, Paulo, vamos, fala. Não, é só um ponto que a gente já conversou. Por exemplo, o negócio da fábrica de paper, né? Eu achei bem interessante, porque uma linha do marxismo convencional vai dizer que é um imperialismo que cria, que não sei o quê, que é uma criação, né? Uma conspiração do imperialismo. Eu prefiro o Leomar diferente, como o cara que passa um fio lógico. Ele fala, olha, algum maluco fez isso, foi se percebendo a conveniência, como que isso era útil no contexto, e isso ganhou vida. Quer dizer, você não tem o presente não é o destino do passado. Você tem que olhar para trás e entender como é que surge. Quer dizer, é a negação da existência de uma filosofia da história. É o presente que ilustra o passado, não é o passado que ilustra o presente. Quer dizer, isso dá um racha maluco, né? Um racha maluco. E o ponto da Regina, do negócio da mamadeira de piroca,
você explicou muito legal, porque eu ia intervir e falar, ó, eu sempre digo, o pessoal fica bravo comigo, é que toda fake news tem um fundo de verdade. Porque se é uma mentira óbvia, ninguém dá bola. Por exemplo, agora, os meus amigos bolsonaristas estão todos dizendo que aquele vídeo do Dudu Bananinha falando que foi ele que influenciou o Trump é fake. Eles estão todos dizendo, quer dizer, é uma coisa absolutamente irracional, né? Isso não leva. Agora, a mamadeira de piroca, ela é compatível com a imagem que eu tenho do PT. Aí ela ganha vida. Então, se não tem alguma compatibilidade no real, ela não, a fake news não sobrevive. E é por isso que o pessoal do Bolsonaro é muito competente em criar imagens, né, absolutamente destruidoras que têm alguma compatibilidade com o real. E aí eles dão um grande banho na turma da esquerda. Por quê? Porque a esquerda é idealista. A direita é sempre pragmática. A direita parece que leu Lenin, o princípio da cotidianeidade. E ela está sempre mentindo no cotidiano das pessoas. E a esquerda nos valores, nas coisas bonitas, naquela coisa generosa. Porque é uma esquerda religiosa, mística. Ela é uma esquerda mística. Então acaba apanhando. E, aliás, eu acho que o Trump, o Bolsonaro, essa turma leu Lenin. Porque quem leu Lenin vê ele e falou, pô, mas é o próprio Lenin. O quebra-quebra de 8 de janeiro é Lenin. Tá certo? E a esquerda, ai meu Deus, a democracia, a ordem. O Paulo Arantes tem razão. A esquerda virou o partido da ordem. Quem é que é o partido da desordem de queimar tudo? É a direita. Então, a direita é mais leninista e a esquerda não. E a esquerda é o quê? É o partido da ordem. Não vamos chegar a lugar nenhum. É esse que é o meu ponto. Mas isso aí a gente podia ter conversado depois, né? Eu vou só apontar uma coisa. A questão da mamadeira de piroca que eu falei, que são construções de reforço do ego, não são só atributos do bolsonarismo. Todos nós, todas nós, cada um de nós, tem formas de negação da realidade. Nós temos experiências na vida que psiquicamente não suportamos. Y en un lugar, Freud decía, colocamos lembranzas encubridoras. Nos lembramos de cosas que nunca existieron en nuestra vida para poder tamponar aquilo que fue traumático para nós. Então, a possibilidade de que surjam fake news ou formas de negação de um vídeo que é inegável, não é que são coisas só de, podemos dizer assim, direitista maluco. Não, isso faz parte da construção psíquica de cada um de nós. E nós, em alguma medida, estamos fazendo isso o tempo inteiro, reprimindo desejos, estabelecendo lembranças encubridoras, negando coisas de nossa vida cotidiana, negando relações, negando formas de relações. Uma das coisas que nós mais negamos é o sadomasoquismo que nos habita. Cada um de nós está habitado por um sadomasoquismo que o conduz ao prazer e à dor. Mas ao mesmo tempo a gente fica negando o tempo inteiro isso, criando o que ele dizia, o que Paulo dizia, supostos valores, supostas idealizações. Agora, isso seria entrar no campo da clínica psicanalítica, e aí já entraríamos em outro terreno. Mas aí vamos falar, que fale Daniela e encerrar, né, Cristina? E depois a gente Então, vai marcar um outro evento sobre esse tema do Paulinho. Vamos lá, Daniela, por favor. talvez com um psicólogo, né, que possa dar insights mais profundos, assim, E o embasados. Rodrigo, que se manifestou aqui, vai também. Eu queria falar da Carmen primeiro, que eu acho super legal ter pessoas que têm formações interdisciplinares que façam essa ponte, porque senão o pessoal das diversas áreas não conversa mais. Para a Regina, que se não é uma questão do neoliberalismo, a questão da mercantilização das universidades, ao menos converge, né, assim como essa extrema-direita converge também com interesses ali
financeiros muito claros, mas eu queria também contrapor um pouco ali o Paulo, porque você disse que aquilo só vai pegar se tiver algo que combina com a realidade, né? Mas aí você trouxe a questão do que a pessoa projeta no PT, da questão da mamadeira ali, e não necessariamente da realidade, né? Então, por isso que eu acho que seria interessante trazer uma vez essa diferenciação de conceitos e ter alguém que tenha uma pesquisa da psicologia para conversar com a gente sobre isso. Acho que seria bem legal. Ahí ahí tenemos otra vez una discordancia entre o que significa realidade. Aí eu acho que a noção de realidade que Paulo utilizou é diferente da noção de realidade que Daniela utilizou. Eu acho que Paulo utilizou também a construção de uma realidade psíquica. E eu concordo nisso com Paulo. Há uma construção, não existe uma realidade em si, me parece. O que existe é a construção da realidade em uma ordem social, cultural, econômica, etc. E essas projeções também fazem parte da realidade. A projeção que a gente faz sobre o bolsonarismo também faz parte da realidade. E eu acho que a gente examinaria isso. Porque a realidade ela tem que, quer dizer, aquilo que você está imputando tem que sustentar, tem que ser sustentado por aquilo, né? Depois eu ainda queria falar que eu não quis dizer que o Trump ou o Bolsonaro sejam completamente retóricos, eles usam elementos da retórica, mas não necessariamente da lógica. Eu também queria só complementar uma coisa, Paulinho. Me fugiu o nome agora, mas existem categorias nessa questão né, o extremo é a fake news. Pega uma mentira pura e simples e sai, né, usando o algoritmo, impulsionando nas redes e tal, e disseminando. Mas existe uma outra que eu fugiu o nome agora, mas você pega um dado da realidade e aí você distorce uma informação, ou você distorce a conclusão, enfim, mas tem um fato, o fato é real, sabe? Mas aí você distorce e joga, aí sim, informações inverídicas no meio, e aquilo cria um ar de verdade, né? Fugiu o nome, mas enfim, o pessoal da comunicação que estuda isso a fundo, aí tem várias categorias, sabe? Várias gradações, então que vai da fake pura, né? Pegar uma mentira mesmo muito tosca, aí as pequenas variações. Então, vamos fazer o seguinte: nós estamos caminhando para o encerramento, mas esse é um tema, Regina, que eu acho que a gente podia contar com alguém do PPG-Com e chamar também o Felipe Calabres, que está fazendo uma pesquisa bárbara na Cienspol sobre isso. A Cláudia Bredarioli. Pode ser, pode ser. E o Marcelo Soares também. Como é que é o nome? Peraí, Cris, como é que é o nome do cara que você falou? O Felipe Calabres. Poderíamos fazer outro sobre psicanálise. Também. E aí com o Caio também, que o Caio acabou de voltar da Inglaterra aí. Ótimo. Seria o Pedro Desante. Eu não sei se o Pedro falaria sobre esses aspectos, a gente pode convidar. Vamos fazer o seguinte: depois, se vocês puderem me mandar no privado essas sugestões para eu poder organizar, aí a gente põe para funcionar, né, Zé? Cris, o Daniel, eu adorei a discussão, adorei. Paulinho, você gostou? Porra! Amei, amei. Aprendi muito, viu, Regina? Inclusive, essa sua abordagem, essa discussão que você trouxe, adorei. Eu esperava que ia ser bom, mas superou muito a discussão. Sabe o que eu queria sugerir para quem também? Está com a câmera fechada para abrir, que eu vou fazer um print de tela também da gente. Eu não consigo, Isso, Cris. abram as câmeras. Eu peço para o ChatGPT botar você, Carminha. Pô, pede aí, porque eu tentei 2 vezes antes de começar e não consegui. Olá, sabe o que eu queria? Alexandre. Eu tô rindo, hein? Vamos lá. Ô Zé,
Você foge, eu sei, ele foge, né? Para a gente ele não traz a discussão, mas você é um grande conhecedor de Spinoza, não é? Eu sou estudante. Sou Então você podia estudante. divide os seus estudos conosco. Vamos fazer uma discussão de Spinoza também? Eu queria muito Boa. conhecer melhor. Podemos fazer. Você tirou o print, Cristina? Mas não funcionou. Eu tirei, mas não saiu. Vou fazer de novo. Vai. Espera aí, 1, 2, 3 e já. Eu tô com duas telas, não vai dar certo. Cris, senão eu fazia para você. Não sei o que está acontecendo. Bom, eu tirei uma foto do. Não saiu. Aí tá. Eu tirei uma foto do. Tira a foto. Aí tá, porque eu também estou com duas telas e não consigo fazer print. Mas entrou o Lucas. Espera que entrou o Lucas, entrou o Alexandre. Ah, Espera que tirou pronto. outra. A Ô, Daniela tem que Luca, voltar. ô, Lucas, Espera. você Daniela, assistiu volta, tudo? Daniela. Ô, Lucas, Oi, você assistiu pessoal. tudo? Daniela, Assisti sim, volta. assisti sim. Gostou? Muito. Isso tem a ver com a minha pesquisa de doutorado. Eu ia até mandar uma mensagem para o senhor depois, José Márcio. Eu pesquiso modernidade e pós-modernidade do pensamento econômico. E eu faço essa Ah, discussão desde Descartes até os pós-modernos sobre o que é, enfim, teoria teoria do conhecimento, filosofia da ciência. Já tive Você disciplina está disso lá trabalhando na com quem, própria economia Lucas? da UF, Você está trabalhando onde e com quem, o doutorado, Emanuel Lucas? Boff, na Universidade Federal Fluminense, com Emanuel Boff. Ele é sobrinho do Leonardo Boff, inclusive. o, Lu- Aham. E daí eu pego a modernidade a partir da crítica da economia política, né, desde os clássicos, né, Smith, Ricardo e Marx, e os pós-modernos, os neoliberais de todas as vertentes. Mas eu gostei bastante, viu? Parabéns pela exposição. E tem muito a ver com a minha pesquisa, de fato. Vai ter que Daniel, apresentar depois o para a gente, Lucas. É. viu, Vamos ver. Cris? O Lucas foi ontem no podcast. Ele tem um livro, A Novíssima Dependência, e fez uma fala muito interessante. Daqui uns 4 dias vai entrar no podcast Conversar. Você podia, em 2 minutinhos, Lucas, falar 2 minutinhos só do teu livro? Bom, segura para mim, por favor. Eu estou pedindo aqui. Bom, o livro é fruto do mestrado, ele foi feito, o mestrado foi feito na Unesp em Rio Claro, e é uma abordagem da leitura da dependência, né, desde lá da época colonial e a questão do imperialismo mesmo, também a subordinação, mas o foco dele é o contexto da financiarização. O Brasil nessa inserção no contexto da financiarização, e há uma análise disso, histórica e com dados a partir dessa perspectiva crítica da várias vertentes da teoria da dependência, inclusive marxista. Pego muito no Florestan Fernandes, eu falei ontem lá no podcast, né, para mim é talvez o nosso principal intelectual que o Brasil já teve, uma referência muito grande para mim, e daí de chegar nesse contexto dessa financiarização, em que o Paulo de Tarso citou o Paulo Arantes, eu gosto muito do Paulo Arantes, inclusive, mas daí tem um fruto, daí tem Dileda Paulani, né, que vai beber no Paulo Arantes, vai beber também na teoria da dependência, enfim, tem esse povo aí, vamos dizer, e é uma análise dessa forma. A Graziela está Lucas, querendo lembrar aqui que ele é finalista do Jabuti, foi finalista do Jabuti, Prêmio Jabuti de 2022, o livro. A crítica que eu fiz ao Lucas, observação, né? Que ele faz essa discussão muito bem feita, o livro é maravilhoso, mas ele acaba não. Ele tem um capítulo sobre o Florestan, tem um capítulo sobre o Teotônio, né? E enriqueceria muito se ele tivesse um capítulo sobre
sobre o FHC, né? Você podia falar um minutinho só, Lucas, como é que você respondeu para mim? Tá, eu tenho o Fernando Henrique e o Faleto estão citados na obra, eles estão, tenho na passagem. Daí tinha a questão da dialética que vocês estavam falando, né? Eu tenho essa questão também muito arraigada em mim, está muito inserida em mim, dialética, inclusive eu discuto muito Hegel, o Marx, enfim. E daí eu pego pelo lado da negação, né? Eu meio que nego a teoria do Faleto e do Fernando Henrique, que no fundo é uma teoria da realidade, né? Do desenvolvimento enquanto realidade, mas que vai ser esse campo associativo, que não tinha outra solução, seria associativa, e na minha perspectiva de leitura, daí perde um pouco do viés crítico, né? Essa análise que tinha muito isso no Florestan, por exemplo, até na teoria marxista da dependência, no Teotônio ou no Marini, mas eu tenho críticas à teoria da marxista da dependência, eu gosto mais da vertente, vamos dizer assim, Florestan mesmo, e seus discípulos. Tem uma análise da CEPAL também, mas mais focada nessa questão por causa desse elemento crítico, inclusive, que faz parte dessa questão reflexiva que está na dialética, embora o Fernando Henrique, inclusive, foi orientando do Florestan, eu falei isso ontem, né? Ele é, de certa forma, um discípulo, mas o elemento crítico, nesse papel associativo, acaba meio que se perdendo, né? Então, eu acho que o dever de um estudante, enfim, de um intelectual, qualquer coisa do gênero, tem que ter esse elemento reflexivo e crítico. Eu posso, Então, por posso isso que elogiar a o Ó, Lucas? opção ó, de... peraí, Posso peraí, elogiar o gente. Vamos Lucas? fazer só uma coisa. Já tem Só gente um saindo elogio para o aqui. Lucas. Faz um Faz, elogio. Paulinho. Lucas, faz um convite para ouvir teu podcast e nós vamos encerrar. Ah, Isso é com o José Márcio. Muito obrigado pelo convite, inclusive. Foi muito prazeroso, um prazer de estar tendo contato com vocês. Muito obrigado pelo interesse e pela minha inserção no grupo, vamos dizer assim. Paulinho, faz o elogio, Paulinho. Lucas, até que enfim alguém falando uma coisa que eu concordo plenamente. A teoria marxista da dependência é uma bobagem, é uma leitura errada, luxemburguista, horrorosa. E o Fernando Henrique Faleto é cópia, é fraude, é plágio do Lenin, é uma leitura sacana do Lenin. O que eles falam já está no Lenin. Entende? Então eu tenho horror dessa turma. E você me trouxe aos meus 30, 40 anos, talvez até os 50 anos, quando eu estudava isso, exatamente. Se depois você quiser conversar, a gente pode, no privado, manter alguma interação, porque eu Sim, sim. também estudei essas coisas. Vamos sim, será um prazer. Muito obrigado pelo interesse aí. Bom, gente, eu vou E parar aqui desculpa a eu estar de óculos de gravação. sol, que eu estou dirigindo, mas eu estou prestando atenção em tudo e estou aqui na estrada. Enfim, Eu obrigado, vou desculpa aí. terminar a gravação e a gente pode continuar conversando, tá bom? Tá bom, ó, claro. Ah, não, tranquilo. Pô, eu tenho horror dessa esse Luxemburgo